Hello? Falta um minuto. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós temos aqui o saber transversal, dentro da autocogniciologia, que é a autocognição coadjutora, adquirida de modo suplementar, lateral, enriquecedora, além da escolaridade formal, a fim de potencializar a cultura ou a erudição do profissional de qualquer linha de conhecimento por meio do autodidatismo e dos colégios invisíveis dos pesquisadores independentes. Agora, o saber transversal enriquecedor, o saber transversal profundo, a cosmovisão intelectual, o abertismo consciencial, os saberes racionais, os saberes especializados, os saberes por atacado, o saber escolar formal acadêmico, as cognições lógicas, a insuficiência dos saberes escolares, as despriorizações dos currículos escolares tradicionais, a obsessão prescritível dos saberes medievalescos eletronóticos, a fossilização dos conhecimentos pessoais na Robex. Agora, aí nós temos uma série de considerações da fatologia e outro tanto na parafatologia. Eu vou parar a leitura por aqui, porque isso é um processo para se ler, com calma. Agora, o saber transversal enriquecedor é o único passaporte existente para com si ilustre entrar no universo da desassedialidade permanente, total, na condição magna de ser desperto. Você já enriquece o próprio mundo intelectual com saberes transversais? Em quais vieses intelectuais? Agora, eu quero dizer que esse verbete tem 3 páginas, 39 elogias e tem 7 máximos. A nossa amiga Rosa pode trabalhar aí alguma coisa, por exemplo, a filologia só tem um, se quiser pode aumentar muita coisa aqui, dentro da intelectofilia, evoluciofilia e outras coisas mais, tá certo? Agora, eu chamo a atenção para a fatologia e a parafatologia nesse verbete. Agora, aproveitando aqui, nós temos algumas perguntas, já de hoje. Qual a relação entre saber transversal e cosmovisão? Especialmente conhecimento e toda aprendizagem envolvida nas vivências extrafísicas projetivas. O caso é o seguinte, a cosmovisão com o parapsiquismo mostra o saber transversal mais avançado, mais evoluído e, vamos dizer, mais abrangente. De modo que uma coisa puxa a outra. Hoje em dia, ainda não é possível ter o saber transversal vamos dizer, do parapsiquismo, da parapercepciologia, se a pessoa não estudar por si. Porque nós não temos ainda tudo isso institucionalizado dentro das escolas, dos educandários, das faculdades, da academia, da universidade. De modo que o saber transversal, cosmovisiológico mais avançado, é aquele que mexe na parapercepciologia, é o que permite enriquecer a sinalética e que também leva a pessoa para a TENEPS e até ao FIEX. Outra pergunta. Aquele pessoal da França, Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Flammarion,
o grupo de magnetizadores da França, exteriorização, por exemplo, o Coronel de Rochat, são guias cegos, inclusive prestaram grandes informações para nós. Qual a situação deles no extrafísico? Olha, alguns deles devem estar por aí, né? Se saber dessa turma, se não estão por aí. Mas alguns devem estar, né? Como superar uma sensação de trauma de uma linha de conhecimento em vidas pretéritas? Vale a pena escarafunchar nesta hipótese de trauma ou focar na interassistenciologia da vida cotidiana? Não. Aqui existe vamos dizer, um condicionamento ou um procedimento mais evoluído, que é o seguinte: coloca a interassistenciologia em primeiro lugar. Quando os amparadores ver ou observarem que você precisa de saber, precisa de ser municiado por informações do passado, eles mesmos vão fazer as indicações nesse sentido e você então esclarece através das retrocognições aquilo que está obscuro. E isso amplia as técnicas de abordagem e as possibilidades da pessoa de ampliar o seu conhecimento e também dinamizar a sua assistência. Mas a primeira coisa séria mesmo é manter a interassistencialidade teática, teórica e prática. Na teórica é sempre bom a pessoa não desanimar com os registros, mas fazer os registros possíveis em todas as condições das suas sensações e vivências. Com isso, ela enriquece mais e agiliza mais os seus processos de desenvolvimento parapsíquico e intelectual. Outra pergunta. Tem 62 anos, ouço as terturas diariamente e tenho aprendido muito. A minha dúvida é, visitando o asilo de idosos, volto muito deprimida com tudo aquilo. Somos nós, mais o evoluciólogo, que determinamos a nossa condição de vida aqui na Terra? É necessário tanto sofrimento para poder mudarmos? A nossa condição de vida aqui é determinada pelo saldo de débito do passado? Se puder me esclarecer, agradeço. Olha, primeira coisa, ninguém veio aqui para sofrer. Quem sofre é porque quer. Quase sempre o sofrimento nasce de desvio que a pessoa cometeu. É muita gente que saca contra o futuro. Olha quanta gente que está aí bebendo tóxico de tudo quanto é jeito, fazendo excesso de tudo quanto é jeito. Eu já falei, a Olimpíada, por exemplo, é um conjunto de excesso. Vocês estão pensando que esse povo lá que tirou uma medalha, aquilo deve estar cortando os 10 anos de vida da pessoa. De modo que o que é que vai fazer? O excesso. Isso chama sacar contra o futuro. O ideal é a gente dispor as possibilidades da vida, as potencialidades do nosso corpo, de acordo com o tempo, para aquilo estender mais tempo se a pessoa quiser. E outra coisa, cuidar da nossa cabeça, de modo que a gente não entra nisso que a nossa amiga aqui viu, que é o processo da demência senil, o mal de Alzheimer e outras coisas mais. Agora, de modo que vamos pensar bem, as pessoas sofrem porque querem. A primeira coisa, quem gosta de exaltar sofrimento é a religião. A religião é que gosta disso para poder dominar e manipular os fiéis. Isso é bobagem. Nós aqui achamos que as pessoas vêm a esse planeta, que é uma escola, para aprender, mas ao mesmo tempo ter equilíbrio, se sentir bem com isso, sentir realizada com aquilo que ela aprende, com aquilo que ela desenvolve. Ninguém veio aqui para estar sofrendo. Exaltação de dor e sofrimento é tolice animal humana. Não existe isso. Agora, a nossa condição realmente de evolução é determinada pelo saldo, sim, das vidas passadas. Nós somos o conjunto daquilo que nós fizemos nas vidas anteriores. Então, o seu saldo da ficha evolutiva é que comanda o resto. É o que manda. Agora, veja,
que é que a gente está fazendo uns com os outros? Como é que nós tratamos as companhias evolutivas? Esse é o caminho que a gente tem que levar a sério. De modo que ficar deprimido com o sofrimento não resolve. Por exemplo, eu estou falando, aí eu faço isso, ó, engulo a minha saliva com tudo que estava aqui na hora. Eu estou ajudando a opção de micro-organismo a evoluir. Tá certo? De modo que eu não vou me deprimir com isso. Se eu estiver deprimido, eu estou perdido. Entra uma joaninha que todo mundo adora, que dá sorte, verdinha, bonitinha. Que nós estamos aqui numa verdadeira praga de joaninha. Até agora ainda não acabou. Ela entra aí. Você mexe um pouco assim com a camisa, aquilo aperta a joaninha, ela morre. Eu vou ficar deprimido porque a joaninha morreu? Então, veja, nós temos que começar a pensar todas essas condições de convívio com os outros princípios conscienciais. Senão não vai. Esse é o caso. Vocês lembram uma vez aqui na textura que eu trouxe, que apareceu uma lagartixa quando eu estava lá no village. E a lagartixa estava na toalha. Na hora que eu ponho, a lagartixa vem para a minha boca. Eu seguro, ela cai no chão. Eu vou olhar, quando eu vejo, ela passou debaixo do negócio, eu pisei em cima dela. Eu vou chorar porque eu bati a lagartixa sem querer? Não. É a vida, o que eu vou fazer? Eu tive quase comendo a lagartixa. Aí é que seria pior, né? Então, veja, nós temos que saber conviver com os princípios conscienciais. Nós já fomos esses micro-organismos, já fomos a joaninha bonitinha e já fomos aquela lagartixa tão bonita que apareceu lá. Agora, ó, ela era desse tamanho. Não é dessas pequeninas, era desse tamanho. Agora, então, veja, vamos levantar o ânimo e procurar ajudar os outros. Para ajudar os outros, nós não podemos ser deprimidos. A melhor pessoa para assistir os outros é aquela que tem mais equilíbrio do que o assistido. De modo que se a pessoa ficar desequilibrada, ela não tem capacidade de manter a assistência aos desequilibrados. De modo que aquele mais equilibrado é que ajuda o mais desequilibrado. A vida é assim. Agora, eu quando posso, eu pego a joaninha com todo amor e carinho e faz ela, vai embora. Ainda dirijo, vai para o norte, que é melhor, tal. Ainda dou orientação. Mas às vezes não tem jeito, né? A situação é precária. Agora, outra pergunta. Gostaria de saber, os conhecimentos que acumulamos nesta vida e em outra podem ocorrer em um retrocesso em nossa escala de evolução? Sim. Estou numa família que não quer mudar, apesar de todos os meus esforços. Gostaria de compartilhar com eles tudo o que tem descoberto, mas tem sido inútil. Não vou mais travar batalhas verbais, como o senhor falou ontem. Tiroteios verbais. Que conselho me daria? Olha, eu não dou conselho para ninguém. Agora, eu procuro dar informação daquilo que a vida nos mostra, que a leitura nos mostra, que os exemplos de todas as cobaias em torno de nós nos mostram. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte. Mostre a sua família, através dos seus exemplos, a sua renovação, a sua melhoria, o seu bem-estar, a sua tranquilidade íntima. Mostre que você é uma pessoa, até um certo ponto, realizada do ponto de vista disso que o povo procura, que é a felicidade. Se você tem um equilíbrio dentro de você relativo com isso, você pode mostrar isso através de exemplificação. A coisa mais séria é dar um exemplo bom. Agora, não vamos querer doutrinar as pessoas, fazer a cabeça das pessoas, dogmatizar a respeito daquilo que a gente sabe. Isso não adianta, não é por aí. A gente não deve querer convencer os outros. Nós devemos procurar apenas informar e não persuadir. Quem quiser, atenda, quem não quiser, não atenda. Agora, ó, o que interessa é aquilo ali, não acredita em nada, experimente. Fala isso da sua família. Não acredita em nada, experimente. Agora, não adianta nós queremos que as pessoas vão entender aquilo que nós já entendemos.
Não é por aí. Cada um tem que ser respeitado nos seus limites. Cada pessoa nós temos que levar como companheiros ou compassageiros evolutivos. E a gente não pode dar rasteira nesse povo, fazer a cabeça, doutrinar, dogmatizar, querer que eles mudam porque nós achamos que nós somos tão com verdade, ou porque sabemos mais, ou somos o cura-tudo. Isso tudo é tolice, não é por aí. Vamos respeitar as pessoas nos seus níveis, mas dando a essas pessoas a oportunidade de conhecer os nossos exemplos pessoais dignos, cosmoéticos, evolutivos, melhores. Esse é o caminho que a gente tem para isso. Agora, faça favor, Juliana, é a sua vez. Professor, eu vendo o termo que o senhor escolheu, né, saber transversal, me veio uma ideia assim daquele saber que ele perpassa os outros conhecimentos e junta as pontas. Seria nesse sentido, assim? A cosmovisão é justamente isso. E a multiculturologia. Tem gente que não gosta de nada que a gente fala multicultural. Eles vão em cima. Eles acham isso errado. Porque tem tanta tolice em matéria de cultura, se você for juntar tudo, realmente é uma parafernália de loucura. Mas não é. A multiculturologia das coisas positivas, ela ajuda a evolução. É isso aí que nós chamamos a atenção. Entende? Agora, ó, eu estou usando a expressão, Juliana, saber transversal, para não colocar, por exemplo, um saber lateral, que eu chamo isso de látero pensando, que é uma coisa que está junto. O transversal é que está atravessando de um lugar para outro. É como se fosse uma bissetriz. Não é? O processo dentro do perímetro. Ele atravessa tudo. Agora, ó, o ideal é o saber transversal dominar todo o conhecimento da pessoa. Isso nós chamamos de autodidatismo. Então, você tem que ser autodidata a vida toda. Hoje em dia, o governo quase sempre faz a pessoa estudar tantos anos, mas isso é pouco. O ideal é nós continuarmos estudando por nossa conta, por nossa vontade, a vida toda. Tá certo? Eu achei que o termo ficou muito bom, porque dá essa ideia mesmo, né? Pois é, mas agora, ó, você leia com calma e anote as coisas da fatologia e da parafatologia. Que aí nós vamos ver as coisas dessa dimensão e das outras. Do ponto de vista de conhecimento, de cognição, de entendimento, de informação, de comunicação, tudo isso aí. Nós vamos pensar, está tudo íncito, está tudo implícito aí dentro. Na fatologia aqui, na sexta linha de baixo para cima, o senhor coloca a lexicologia como fonte desencadeadora do saber transversal mais transcendente. Porque o senhor sempre fala, né, a da técnica. A lexicologia é o estudo das entradas ou dos verbetes, que é o processo do dicionário, da enciclopédia. A enciclopediologia é a lexicologia também. Então, você veja, ali tem o resumo do conhecimento ou da cognição geral. É tanto que eles falam que o dicionário é o pai dos burros. Todo ignorante precisa do dicionário. Mas agora, eu te pergunto, quem é que não precisa de dicionário? Se você vai estudar, dicionário é indispensável. Agora, esse é o motivo que a gente procura ter mais dicionário. Com isso não quer dizer que nós somos mais sábios ou temos maiores conhecimentos, não é. Nós temos mais fontes de observação, de consulta bibliográfica. Hoje nós temos mais de 5.000 dicionários aí na holoteca. Quer dizer, não é bem da holoteca, é no holociclo que nós temos. A lexicologia está no holociclo, que é junto do cosmograma. Que seria esse processo, então, da pessoa ver, às vezes, aquele essencial que é o mesmo, mas diferentes nuances, né? Escuta. Saber transversal. Você vai ao holociclo, tem 3 pilares nisso aí, para você entender, no holociclo. Primeiro, tem todos aqueles dicionários, mais de 5.000. Segundo, tem o cosmograma, que é um monte também, que precisa de ver a atualização, porque faz 2 meses que não se atualiza aquilo lá. Os totais de recortes que nós temos. E terceiro, tem a internet para você consultar pela lexicomática, bibliomática e outras máticas e áticas que tem por aí, para saber. Então, veja, com esses 3 tipos de fonte,
a pessoa vai ampliar o seu conhecimento dentro da autodidaxia, autodidatismo, conhecimento dela. Sim. Então, veja, esse aí é um dos segredos expostos no processo do holociclo. São 3 pilares. Você está entendendo? Que está lá dentro. Agora, é lógico, ali tem mais coisa do que isso. Na hora que eu falo, por exemplo, o processo da internet, você tem que ver, tem o Wikipedia, por exemplo. Lá nós temos as enciclopédias lá. Você já viu, tem muitos tipos de enciclopédia. Agora veja, quantas centenas de temas que a gente não tem que pode fazer exposição daquilo tudo. Agora, o problema é esse. Outra coisa. Uma pessoa, por exemplo, não esteja afeita, acostumada, ela não tem o hábito de muito processo intelectual, ela tem pouca leitura ou qualquer coisa, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, quando a pessoa começa a estudar, vai chegar um ponto que ela passa o gargalo. Tudo na vida é assim. A gente supera a hora que você passa o gargalo e vai num patamar. Você vai num degrau, sobe outro degrau, sobe outro degrau, sobe outro. Chega num ponto que você passa o gargalo, você entra num platô. Na hora que você entra nisso, tudo fica mais amplo. A sua abordagem se amplia. Ela se amplia no espaço, em matéria de comprimento, de panorama, mas ela se amplia também na prospecção de profundidade. Entende? Então, veja, nós temos sempre que lembrar que esse saber transversal é uma das coisas mais gratificantes que nós podemos ter nessa vida. Agora, não é só a leitura, é mais do que isso. Então, aquilo que nós estávamos falando aí, ó, esses dias anteriores, eu falei isso umas 2 vezes, umas 2 tertúlias, que o problema todo é nós lemos bastante, mas nós temos que refletir mais do que o número de leitura que nós tivemos. Isso eu achei interessante. E é registrar isso tudo, entendeu? É muito importante isso. Por quê? Devido à nossa criatividade. As pessoas, nenhuma pessoa aqui deve pensar que ela é apenas uma máquina de repetição. Ela tem que ver a criatividade que ela já tem. Com isso, ela vai ampliar os dicionários cerebrais. Aqueles que eu falo. Sinonímia, antonímia e o analógico de ideias afins. Então, a criatividade. Todo mundo aqui tem imaginação. Todo mundo aqui tem facilidade de elaboração de pensamento. Todo mundo aqui tem juízo crítico. Todo mundo aqui tem, se quiser, autocrítica e heterocrítica. Então, nós podemos ser criativos, podemos ser inventivos, podemos, então, gerar neo-ideias, verpons, neo-constructo, como nós falamos. Então, veja, as pessoas têm que refletir também devido à criatividade delas, para não estar repetindo só aquilo que leu ou aquilo que ouviu. Ah, entendi. Você entendeu o nível? Entendi. Isso tudo é saber transversal. Você está entendendo? Eu estou dando uma geral para É você mais entender além do como que é eu tinha pensado, então. Agora, isso aqui, só isso aqui vale um livro. É. Se a pessoa for estudar bem, isso aqui vale um livro. Que é o estudo particular, o pessoal, a vida inteira. Essa escola, ela não se fecha nunca. Que é a escola da autodidaxia, do autodidatismo. Você estudando por você. Essa não fecha. Ela não tem férias, não tem nada. Eu viajo para fazer, presta atenção, para fazer exame, porque aqui não tem os aparelhos que tinha lá em Belo Horizonte. Então nós vamos para Belo Horizonte. Eu estudei lá o tempo todo. Só de filmes eu comprei 62 filmes. Tudo clássico, antigo, eu estou procurando há muito tempo. Eu achei lá. Os mineiros, não podem ver mar, eles vão para o cinema. É isso que eu estava pensando. Então tem que olhar. Tem mais filme do que no Rio e São Paulo, que eu encontrei lá. Agora, eu fui aonde a gata deixou o filhote. Entende como é que é? Eles falam que é o ninho da gata. É aonde você acha o fulcro, a base de tudo. Eu achei. Belo Horizonte tem muito boas livrarias. Você sabe que é um dos lugares que mais estuda, né? E é onde tem muita livraria. Curitiba, Belo Horizonte, é lugar que tem muita livraria, pela a quantidade da população, o índice demográfico, é muito elevado o processo. Os mineiros leem muito, entendeu? E eu sei que eu sou de Minas, mas não sou da área de Belo Horizonte. Sou lá do interior, né? O negócio é diferente. Mas então você veja,
Eu, o tempo todo, eu estou estudando. Desde a joaninha até os micro-organismos. Tudo é princípio consciencial e evolução. Eu tenho que estar estudando. Nós não podemos pensar que a gente deve ajudar só as pessoas, não. Tem que ajudar as consciências, os micro-organismos, a barata, o vírus da AIDS, tudo. Esse é o caminho. Como é que faz? Você veja que lá em casa, além dos insetos, a gente sempre tem bicho. No dia de hoje tem 6 gatos lá em casa. Nossa, a gente está fazendo o que pode. Passarinho que dá um problema, a gente pega. É aquele negócio que eu falo. O cara chegou lá e falou assim, mas vem cá, vocês têm gaiola? Como é que é possível? Eu sou contra a gaiola desde pequeno. Eu falei assim, eu também sou. Mas agora, como é que você pega um bichinho que você quer tratar sem ter uma gaiola? Tem jeito que você vai colocar no bolso e andar com ele? Não dá, né? Então, como é que faz? Tem que ter gaiola. A gaiola aí, no caso, é a UTI subhumana. Entendeu? O povo custa entender essas coisas, mas tudo é estudo. Estudo transversal. Tá certo? Obrigada, professor. Mas olha, hoje nós temos aí o Arlindo. Ontem ele mandou as perguntas à distância. Ele ficou com preguiça de levantar da cama. Não foi isso, Arlindo? Preguicinha, estava dormindo. Mas vamos em Agora, frente. aqui na patologia, a linha 4 e 5, a obsessão prescritiva A obsessão dos saberes. prescritível dos saberes medievalescos e eletronóticos. Eu só quero perguntar porque a ciência ela tem origem na Idade Média e desembocou na Renascença. Agora, por isso que se pôs Foi, medievalismo. mas a ciência real, a moderna, ela só tem uns 200 anos, né? Então, mas ela surgiu... Agora, eu coloquei medievalesco porque as primeiras coisas aconteceram porque nessa época. Foi. Os conhecimentos vêm do fim da Idade E outra Média. coisa, muitos dos culpados estão aqui, né? E gozado que... Agora, é bom a gente sempre lembrar da responsabilidade. Eu gostaria que se analisasse, porque a ciência, ela provém do conhecimento concentrado na igreja. E foi um conhecimento... Devido à turma ser analfabeta. A religião, é contra a religião. É aquilo que eu falo. Por exemplo, vocês já pensaram, a Inglaterra, no início do século XVIII, o percentual de analfabetismo era enorme, imenso, grandão. E outra coisa, a maioria das pessoas assinava em cruz, porque não sabia assinar nada. Tudo em cruz. Agora, nós já melhoramos muito. Muitos de vocês, há 200 anos, assinavam em cruz. Hoje estão assinando, alguns com os garranchos ainda, mas estão conseguindo já superar. Não, hoje já tem o dedão. Esse dedão é para ocultar. É um processo do politicamente correto. Está entendendo? Eufemismo, para esconder o processo analfabetismo. Agora, como esse processo ele vem lá do século XIII e desemboca na Renascença. Tudo bem, mas isso... Ele provém do conhecimento concentrado na igreja. Agora, o que tem a ver isso extrafisicamente? Porque a própria igreja, ela criou um conhecimento que é contra a religião. Isso é aqui para nós, né? Os islâmicos já não tem nada a ver com a igreja diretamente. A igreja católica. A Índia não tem nada a ver com também isso aí. A China não tem nada a ver. Agora, nós somos um conjunto disso. Não, é lógico que uma boa parte aqui, já nasceu nesses outros países, estão aí. E outra coisa, tem muita raiz ainda. Olha a Kátia, olha a Rosa, para falar algumas só, né? E tem mais gente. Entende? Você pensa que todo mundo é da Europa igual a você? Então, mas ele o conhecimento científico ele, aparece como Revolução Científica no século XVI. Que é o início lá de que você falou, daquela parte também de a hora que começou, mas veja, Arlindo, mas eu não falo que a ciência começou ali, não. Não, começou... Na verdade, a ciência moderna, ela tem uns 2 séculos. A ciência moderna... Não passa disso, né? Não, o início dela foi na Renascença. Foi. Mas agora, o início mesmo, o iluminismo... na verdade, ele foi na antiguidade, né? Porque foi o acúmulo de conhecimento através do artesanato e o processo da transmissão de pai para filho, não é isso? O conhecimento científico vem de muito de trás, mas
o conhecimento científico como ele é hoje... Agora, ó, eu falo aqui que é obsessão prescritível. Vê se me entende. Só para chatear, a pessoa pensar. Eu gostaria só de saber o processo da reurbanização desse conhecimento chamado de revolução científica. Eu acho que a reurbanização é que entrou nisso para a coisa melhorar. Até que se houve jeito... Não, já a humanidade já está madura para ser feito o curso intermissivo. Aí os cursos intermissivos começaram. Agora, você já pensou quantos milênios todo mundo dessomava, ficava na intermissão, a maioria ainda meio abilolado, alterado, alguns catatônicos, outros em estado de coma, a maioria psicótico. Então, a hora que a média começou a melhorar, para sair da baratosfera, você fala assim, não, agora já tem uma massa crítica para se fazer o curso intermissivo. Agora, eles começaram a estudar isso, como eu falei para vocês, em 1100, né? É 1100. Foi de lá para cá que a coisa começou mais séria. Coisa agora, no século XIX, a coisa já se instalou na prática. Um pouco. Mas no século XX é que se instalou mesmo, vamos dizer, profissionalmente. Então, 1100, aí ele começou um ciclo de conhecimento do século XIII, no fim da Idade Média. Agora veja, deve ter a ver com esse eles tinham que estudar muito pelo seguinte, vamos dizer aí no caso, serenões, evolucionários, essa coisa toda. Eles tinham que estudar demais. Por quê? Porque na hora que começasse a fazer a reurbanização e aumentasse a população, ia dar todos esses processos que nós estamos vendo aqui. Gente que está pulando pelo ladrão, saltando pelo ladrão, gente demais com todas as loucuras que tem aí. Olha só, as morbidezes que estão acontecendo que não aconteciam. Olha o tanto de coisa doida, muito avançada em matéria de patologia que não tinha antes. Olha só, as revistas agora já estão começando a falar com a maior naturalidade sobre filicídio. Veja, não é uma coisa esquisita isso? Filicídio. É o fim do quê? Fim do mundo? Está cheio disso. Daqui a pouco eles vão começar a falar da mãe, do pai, dessa situação toda. Eu, por exemplo, já falo há algum tempo sobre a gestante bomba, que eu acho que é uma coisa das mais evoluídas do ponto de vista da patologia. É uma das coisas mais avançadas que tem. Eu, até o momento, ainda não vi nada na história. Vi uma coisa que você podia estudar para a gente ali. Para saber se já teve gestante que colocava explosão no corpo para matar os outros. Isso é coisa nossa, do século XX. Eu, da história, não vi nada igual. Então, vocês vejam, nós estamos alcançando verdadeira Olimpíada baratrosférica. O povo está saindo de lá para cá, está criando esses processos hediondos. São crimes hediondos. E outra coisa, incompreensíveis, é difícil a gente entender. Dá uma perplexidade. Esse é que é o nome que o povo gosta de colocar nos jornais. Não, é um caso de perplexidade. Entende? Isso não resolve nada. O problema é o seguinte, é uma vergonha do ponto de vista de evolução, esses excessos todos. Essa proliferação. E outra coisa, a banalização do crime, da marginalidade. A proporção. Todo dia a televisão fala, o Iraque morreu tantas dezenas de pessoas. Caiu o avião lá, tantas dezenas morreram. O Afeganistão, não sei quantos. O Norte da África, não sei quantos. A Índia, não sei quem é que está lá. Aquele monte. E banalizou. Isso hoje é normal. Você vê aquilo, a gente vê, que é todo dia. Dali você vai lá para comer uma sobremesa, tudo, nem está pensando naquilo mais. Agora, essa é a vida nossa atual. Isso aí. Isso é uma coisa terrível. Na minha terra, quando a gente começou, que era uma cidadezinha pequenininha, se uma pessoa tinha dor de cabeça lá na frente, repercutia da cidade inteira. Uma dor de cabeça. Agora não. Mata aquele monte de gente, morre a opção de gente, tudo continua do mesmo jeito. E a turma pulando. Raligali e outras coisas mais por aí afora. Quer dizer, a cultura essa banalização é terrível. A cultura de Hollywood, ela
ela leva tudo para o excesso, principalmente da marginalidade. Mas ela espelha esse quadro tudo. Olha, se você for ver os filmes de Hollywood, a marginalidade, como é que são? Eles são, até no merchandising, nas coisas todas que eles fazem, tem muita coisa atrapalhada todo dia. Forçam a barra para colocar tudo. Tudo é um processo de dinheiro. E não escapa. Filme de Hollywood não escapa. Inclusive esse da Universal, lá do Monk. Tem umas coisas que eles mostram todo dia. Produto dele, na hora que vai acertar as coisas no toalete. Eu já vi várias. Tem um produto que sempre aparece. Eu não vou falar porque eu também não quero fazer. É só olhar. Mas é merchandising. Isso tudo é o processo do comércio, né? De modo que pesquisa não é fácil. Uma pesquisa, então, da consciência não é fácil, porque ela não dá ibope, não dá dinheiro, não é do capitalismo selvagem. De modo que nós somos do contrafluxo. Essa textura é totalmente do contrafluxo do que está aí, do que está por aí. Observa. Já pensou? Eu vou trazer aqui a propaganda, não é? O melhor barbeador é esse aqui, raspa tudo, o melhor produto que tem, né? É opção de coisa. Já pensou? Nós não usamos nada disso. A gente quer que as pessoas estudem por si, sem estar convencendo ninguém. Propaganda e promoção, publicidade, vocês sabem. Qual é o percentual? Eu não sei. Isso aí nós temos que perguntar para o Ibope lá do Antônio. Qual é o percentual de marginalidade que tem nas propagandas, promoções? Estou falando de modo geral. Para certos produtos, o negócio deve ser enorme. Por exemplo, cigarro, é enorme, né? Percentual enorme. De modo que vamos levar o nosso saber transversal. Você já está sabendo que existe uma transversalidade do conhecimento. Tá certo? Amém. Ok, obrigado. Vamos estudar essa. Vamos em frente. Professor Valdo, aqui na quarta linha da patologia é despriorização dos currículos escolares tradicionais. Deu um choquinho, deu? Ainda bem que eu não peguei. As despriorizações dos currículos escolares tradicionais. Eu só estou perguntando assim, por exemplo, quando eu vim para cá, eu ia cursar o último ano de licenciatura em português. Mas a universidade, não vou dizer o nome aqui, online, era fraquinha, né? Bem fraquinha. Então, eu aprendi muito mais com a minha mudança e estou aprendendo muito mais com um autodidatismo meu, com a minha busca, do que se eu tivesse ficado e estaria com um diploma piega, que não estava me servindo de nada, não me ensinou nada. Eu estou aprendendo muito mais só. Então, eu acho que aqui, no caso, eu ganhei com isso daqui. Agora, ó, vem para a holoteca. Fica aí. Com a holoteca você tem tudo à mão, é muito mais fácil. E isso amplia o processo do autodidativo. Tá. A holoteca é diferente do holociclo, né? Porque o holociclo eu já colaboro, né? É outra coisa. A holoteca você tem todos os livros ali à mão, você faz as coisas todas que você quer. Uma outra coisa, nós temos mais de 80 mil livros aí. Essa região toda, a maior biblioteca é da holoteca. Eu não sei se tem alguma mais de 80 mil livros, eu acho que não tem. Essas populares que tem aqui em Foz, por exemplo, não tem. A nossa é a maior. Eu vou. Pode deixar que eu vou, porque... Pois é, vê se aparece. Qualquer coisa, conversa com a Miriam, conversa com a Nara, que elas vão te colocar naquilo que você queira. Se é português, o nosso acervo... Meu é português. O nosso acervo de obras sobre linguagem é muito grande atualmente aí. Foi meu gargalo. Isso é uma das sempre. coisas que eu andei comprando. Inclusive, a última viagem que eu fiz, faz uns 5 anos a Belo Horizonte, eu trouxe de um homem lá que morreu, que era especialista nisso, tem obras raríssimas de estudo de português. Português mais avançado, mas só gramática não. Alto nível da linguística. Pois foi meu gargalo sempre na vida, foi português. Sempre, sempre. Então agora eu vou para holoteca, né? Holoteca. Tá certo? A casa é sua. Viu? Ótimo. Obrigada. Use e abuse do talco rosso, não é isso? Fazendo propaganda.
Mas então... A frase enfática, por que você coloca é o único passaporte? Você acha que uma pessoa vai arranjar algum outro passaporte para virar desperto? Ela não tem que estudar mais do que esse ensino tradicional que ela acabou de falar aí? Como é que ela vai chegar na diversidade sem estudar por si? Vocês veem alguma saída para isso? Tem outro caminho? Eu não vejo. Agora veja, essas coisas quando são assim, é bom a gente colocar para criar também a controvérsia. A controvérsia faz parte da pesquisa. Não, porque é o debate. Figura, é o único. É o único. Eu não vejo. Não, se alguém arranjar alguma coisa, por exemplo, vocês acham que você chega lá e pede o maná dos céus, me dê a diversidade. Isso não vai acontecer. Você entende isso? Não tem jeito. Pelo menos até o momento. Alguém aí já conseguiu isso? Esse negócio não tem. Então, veja, como é que fica? Não, eu entendo isso, sim, professor. O que eu quero entender, tipo assim, é o mental soma. E o nível de dispersividade total é mental soma. Você tem que utilizar seu mental soma. Não, e o problema para evoluir com os processos da parapercepciologia, entende? Sim. O processo de desenvolvimento paraperceptivo, do parapsiquismo, só pode ser através do mental soma. Então, se isso desenvolvesse, a religião já teria desenvolvido isso desde o Cro-Magnon. Quando é só emoção, não vai resolver a questão de bicho. Por exemplo, se isso fosse para desenvolver, esses animais subhumanos que têm sensibilidade parapsíquica, já teria sabido tudo, já tinha clarividente, já havia opção de coisa. Eles já têm. Mas é um processo apenas instintivo, emocional, isso não resolve. Tem que ver, é o problema do discernimento. Você tem um fenômeno, tem que discernir. Qual é o conteúdo desse fenômeno? Por que ele aconteceu comigo? É a primeira pergunta. Aí que está o questionamento. Qual é o meu puxão de orelha? É porque a gente já tem puxando a orelha sobre quê? Por quê? Tem gente que não sabe puxar a sua orelha, precisa puxar o nariz, o queixo, a língua, o dedão. Tem que puxar tudo, porque está precisando, não é só a orelha. Então, acontece aquele monte de fenômeno e a pessoa não pensa. Qual é o conteúdo disso? Qual a mensagem que eu estou recebendo? Então, veja, é um processo de quê? Discernimento. Não é problema emocional. Taquicardia. A taquicardia não leva a nada nisso aí. O processo é a tranquilidade mental, reflexão. Pois é, mas o porquê? Por exemplo, se acontece um fenômeno, digamos assim, mais uma extrapolação. O porquê que muitas vezes eu tenho dúvidas. É o conteúdo, você tem que saber. Agora, a primeira coisa, como é que a pessoa faz isso? Ela tem que examinar as últimas horas da vida dela. O que aconteceu? E alguma coisa que ela esteja preocupada ou que ela dedicou muitos pensamentos dela nas últimas semanas. E ver se tem relação uma coisa com outra. Se você começar a pesquisar, sempre vai ter alguma coisa. A pessoa chega lá. Sozinha, sempre está associada no Você nunca está, porque ninguém vive isolado. Não existe solidão. No contexto. Aqui, a rigor, não tem solidão. Todo mundo está cheio de testemunhas, de parceiros, de companhias, de compassageiros evolutivos, como eu chamo. Ok, obrigado. Agora, gente, eu tenho aqui mais outra pergunta. Um curso de idioma estrangeiro para leitura e compreensão de textos consciência-cêntricos pode constituir uma ferramenta de saber transversal, onde o aprendizado de uma nova língua se desenvolve paralelamente à aquisição dos neoverpões da conscienciologia, projeciologia? Não há dúvida. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, nós geralmente aqui, nós nos batemos, e aqui em Foz é um exemplo disso, para que a pessoa, além do português, ela tenha domínio sobre o espanhol e o inglês. Com isso, ela pode abarcar um panorama, um universo, uma cosmovisão mais ampla em matéria intelectual. Então, é muito importante pensar nisso. Agora, o que se passa? Se você quer estudar mais, só esses 2 idiomas não adianta. Você vai olhar que nós temos muitos estudos nossos dentro das entradas e os processos nossos aqui dos verbetes,
Nós usamos muito a língua latina, e às vezes alguma coisa de grego, muito séria. Mas tem também o francês, até italiano, mas isso são pequenos achegas, pequenas inclusões, isso não é o essencial da história. Mas agora, por exemplo, se você quer aprender mais as coisas, a gente indicaria para você estudar um pouco de latim, para estudar os prefixos, os afixos, sufixos. Isso aí seria interessante para a pessoa saber. Agora, tem gente, por exemplo, que vai estudar, por exemplo, medicina. Aí ele vê que tem tantos afixos, principalmente sufixos, que eles usam para compor as especialidades médicas e os processos da patologia, da fisiologia, da anatomia, que a pessoa acaba vendo que aquilo é valioso. Ela vai estudar. De modo que estudar idioma sempre vai ajudar. Agora, como eu disse antes, vou repetir. Uma pessoa que estuda mais os idiomas, ela vai enriquecer o idioma nativo dela. Melhorando esse idioma nativo, ela vai ter os 3 dicionários cerebrais ampliados. Olha a lógica, estou baseado em fatos. Não tem jeito de fugir disso. Então você estuda, as conotações vão ser inevitáveis. Aquilo vai, vamos dizer, incentivar, estimular os seus confrontos, os paralelismos, os cotejos. Isso ajuda demais. Agora, conosco, por exemplo, uma pessoa pode começar a estudar isso também através dos verbetes. Ela pega essas dezenas de tabelas que nós temos aqui, e tem muitas delas que são baseadas em cotejos. De modo que o nosso professor, ele é um professor, esse que perguntou aqui. O nosso professor, seria bom ver as nossas tabelas e ver o que você tira de conclusão sobre aquilo. Lembre-se, os verbetes são apenas sínteses. Eles não chegam a fazer análise muito grande, não. Tudo que tem na enciclopédia está em andamento, não tem nada definitivo. Tudo isso pode ser ampliado. Agora, uma coisa que eu falaria com o nosso professor aí é o seguinte: pega os cotejos que tem nas tabelas dos verbetes e procura ampliar esses cotejos. Agora, se você não quiser ampliar no número deles, procure ampliar na horizontalidade do conhecimento. Vê se você entende todo o alcance de cada um dos termos dos cotejos. De um lado e do outro, de um lado e do outro, de um lado e do outro. Procura ver se você entende. Isso aí pode ajudar demais o processo também de comunicação. Que amplia o problema nosso intelectual. Tá claro? Agora, ó, eu queria dizer para vocês, aqui na fatologia tem um ponto aqui que eu falo, a teaticidade dos saberes. Quer dizer, não adianta nada você também ter um conhecimento que seja apenas teórico. Você tem que ter vivência a respeito daquele conhecimento. A teática é a teoria e a vivência, a prática. Na ciência, essa prática é chamada de experimentologia. E a experimentologia é a base do princípio da descrença. Olha lá, experimente, que é um processo da ciência. Então, por exemplo, teoria é aquilo que você vai estudar, você vai pesquisar, mas que você não está fazendo uma aplicação. Você está cogitando, é uma conjectura, é uma elucubração. Você está mexendo com aquela ideia para ver o que dá. A hora que você vai fazer experimento, aí já vem a experiência, a vivência, a parte prática. Então, esses saberes transversais, nós precisamos de lembrar que a gente não pode ficar só na parte teórica. Nós temos que vivenciar aquilo que nós já sabemos. Vamos em frente, Roberto? Só uma questão, para potencializar esse saber transversal, você acha que pesa mais, vamos dizer, a profundidade em cada área ou a capacidade de associação de ideia? Não, o que eu acho melhor é o seguinte: primeiro a pessoa vê quais são os skills, quais são os potenciais que ela tem. Ela mesma vê o perfil. Por exemplo, no seu caso, você tem que olhar em primeiro lugar o processo da biologia.
A partir da biologia que você tem que ver o resto. Agora, veja, essa irradiação vai pegar, então, o tipo de ciência que a biologia está incluída, que é a das ciências humanas, etc. Tal. Mas, por exemplo, a hora que você começa a estudar isso, você vai ter que entrar na sociologia, quase que inevitavelmente. Eu já, atrás já ficou antropologia, tá certo? Eu já estou falando em sociologia. Então, a hora que chega nisso, você sai, por exemplo, do processo de toda aquela fieira, que tem mais ou menos 12 ou 15 condições que você pode ter de classificar um ser, uma realidade viva. Agora, veja, aqui tem uma série disso aí. A gradação refina a gradação no âmbito, no nível humano. É o fílum, passa para outra coisa, a espécie, o espécime, o fílum, e por aí vai. Ó, o negócio tão. Vai chegar um ponto que você vai entrar lá na escala evolutiva. Não vai ter jeito, tem que entrar ali. A hora que chegar na escala evolutiva, você, por exemplo, você pode entrar nos detalhes que não tem lá. Como é que fica? E outra coisa, aqueles bichinhos todos que eu falei aqui, desde o micro-organismo, o vírus, a joaninha, está entendendo? Até a lagartixa. Agora vamos entender tudo isso. Uma outra coisa, você, por exemplo, estudando essas coisas, eu queria te fazer uma pergunta. Você não fica, por exemplo, curioso e não dá vontade de estudar quando eles descobrem uma nova espécie? Sim. E nunca se descobriu tanta espécie como de 1950 para cá. Isso também se deve à reurbanização. Você sabe. A reurbanização ela atinge todos os princípios conscienciais. É verdade ou não é isso que eu estou falando? 1950 para cá, qual foi uma loucura, o tanto de coisa nova que descobriram. E outra coisa, eles agora já estão admitindo que tem um monte de espécies que ninguém chegou ainda lá. Uma das coisas que a pessoa quer descobrir alguma coisa nova é pesquisar a biologia, do jeito que está aí. Tem muita coisa para ser feita. Já pensou o mar? Agora que eles estão começando a analisar mais umas coisas do período abissal lá, aquelas fases abissais, quanta coisa que não tem? Todo dia Discover traz alguma coisa nesse sentido lá. O canal. Channel. De modo que isso tudo nós temos que levar para um nível mais amplo da cosmovisiologia. Ver isso com mais cosmovisão. Então veja, você tem que sair da sua especialidade. Você tem que deixar o generalismo tomar conta de você. Mas você não pode esquecer jamais a sua especialidade. É igualzinho ao professor. Ele pode estudar esses idiomas todos que nós estamos falando aí, até outros. Mas ele não pode esquecer a língua pátria, a língua nativa, a língua do princípio da vida dele. Porque essa se encaixou mais dentro do processo cortical. Ele vai ter mais amplitude, desenvoltura, desembaraço para levar o conhecimento através dessa língua nativa que ele tem. Se uma pessoa passar para outra, ele vai ser sempre hemiplégico, sempre claudicante, sempre mutilado. Entendeu o que quer dizer? Então se você também procurar escapar do seu processo de biologia, que você estuda isso há quantos anos? Olha então. Desde, na prática, né? Você não pode fugir disso. Está entendendo? Eu, por exemplo, eu não posso fugir do meu processo de fenômeno. É o que eu comecei a estudar antes da escola. Está entendendo? Antes da escola. Eu entrei no grupo escolar com 6 anos. Mas eu já sabia ler e escrever por causa da minha mãe. Lá eu comecei a estudar os processos. Porque lá em casa eles começaram a estudar nessa época, os fenômenos, tudo que interessava, porque a coisa já estava acontecendo, entendeu? Nós estávamos vivenciando a fenomenologia. Eu não esqueço disso nunca. Tudo que eu estudei, eu nunca deixei de colocar na frente a parafenomenologia, principalmente. É o básico. Agora, por isso que eu tenho retrocognição. Eu acho que se eu não tivesse alimentado isso, eu não teria minhas coisas. Eu acho difícil. É o fio da meada ali. Fio da meada, é embasamento. É embasamento. Você está entendendo? Aquilo que eu chamo de conceptar. É a base. É o jeito. Tá certo? Vamos ver, Natália.
Professor. Olha, eu quero dizer para vocês que um dia desse eu fiz uma incerta lá no Shopping Center para ver se ela estava trabalhando. Ela estava lá, tá? Então, olha, precisa de vocês ir lá também para ajudar. Vale a pena para atender a turma que está trabalhando no Shopping Center. Tá certo? O trabalho está Estou fazendo a sua propaganda aqui, o merchandising. O trabalho está sendo bem interessante, dá muito autoconhecimento. Não, e eles agora vão colocar lá, não é isso? Colocar a tertúlia lá. Isso, com a ajuda da Comunicom, vão fazer as tertúlias em DVD para a gente botar. Eu vou lá para me ver lá na tertúlia para ver se está saindo bem. Que eu não vejo, né? Qualquer dia eu vou lá. Venha ver na Expo, na tertúlia. Professor, mas então, Natália, fala eu aí. queria saber na primeira página, na fatologia, se você podia ampliar um pouco mais sobre abertismo consciencial. Onde está isso aqui? Na fatologia, segunda linha. Sim. Abertismo consciencial. O abertismo consciencial. O abertismo consciencial foi o primeiro verbete que eu trouxe para as tertúlias. Agora, o que ele significa? É a base do processo do curso intermissivo. A maioria aqui tinha o fechadismo consciencial. Fechadismo devido à doutrina, devido ao processo, às vezes, de etnia, um problema de várias vidas nos mesmos lugares, com as mesmas consciências. Agora, com o curso intermissivo, aquilo se expandiu, abriu. Então, a pessoa que era do fechadismo consciencial, ela passou para uma abertura maior. Entende? Agora, esse abertismo, o que significa? É a pessoa não ficar presa nas ideias que ela já tem. Ela está disposta a ter aquilo que nós chamamos de neofilia. Neofilia é a pessoa que ama a coisa nova, desde que ela seja produtiva, evolutiva, seja boa, em favor de todos, entende? Isso é que é a neofilia, que é gostar daquilo que seja totalmente avançado e novo. Isso faz parte do discernimento da pessoa. Então, o abertismo consciencial é a primeira demonstração de discernimento de uma pessoa. Se uma pessoa é fechada, é aquilo que o povo gosta de falar. Não, fulano é muito pitolado. Esse, então, é o fechadismo consciencial. Você está entendendo? Agora, por exemplo, uma pessoa que é aberta, ela é do atacadismo consciencial, ela não é do varejismo. Varejo é a hora que você vai e fala assim, ó, eu quero aqui uma caixa de chocolate. Você está entendendo? Que eu vou fazer pesquisa porque o chocolate cria dependência. Agora chega o outro lá e fala assim, olha, eu quero todo o chocolate que você tem. Então ele comprou a reserva de chocolate que a pessoa tem. Isso é o atacadismo. O varejismo é quando você compra a unidade. O atacadismo é a hora que você compra o estoque. Tem pessoas, por exemplo, que tem que fazer estocagem. A maioria, uma pessoa mais viva, não precisa ser um monk, que é um cara organizado. Entende? Mas ele tem que fazer certas estocagem em casa. Senão, todo dia você tem que sair para comprar alguma coisa. Você está entendendo? A gente tem que comprar quase sempre todo dia, porque tem artigos perecíveis. Mas você não precisa estar comprando, por exemplo, pasta dental. Todo mês você tem que estar mudando. Vai lá e compra mais uma, mais uma. Você pode pôr várias, que aquilo dura mais tempo. Então, isso é o estoque. Esse estoque também faz parte do processo do abertismo. Agora, nós não podemos estar estocando bobagem. Por exemplo, o cara lá que estoca, que é corda velha, vai guardar a caixa de fósforo ou qualquer coisa, isso é bobagem. Nós temos que ver a qualificação da aplicação daquilo que nós temos. De modo, por exemplo, se a gente for estudar na sua casa o estoque de coisa que você tem, a gente mostra como é que é a sua personalidade. Se quiser, vocês me levam numa casa para ver o estoque de uma pessoa. Eu não conheço a pessoa. Eu vou falar tudo como é que ela é, através daquilo que ela tem. Pelos objetos de uso pessoal, você vê o micro-universo consciencial que comanda aquilo. Você entendeu? De modo que o abertismo consciencial, ele se revela pelo modo da pessoa. Está entendendo? Tem pessoas que são fechadas e tem outras que são abertas. Agora, por exemplo, uma pessoa que tem o abertismo consciencial e ela é extrovertida igual a você, aí é preciso de ver com calma, para não extrapolar.
Não pode passar do limite. Porque senão a pessoa, você está entendendo? Aí não. É o excesso. Não pode chegar naquele excesso. Entende? Tem a hora que você tem que ficar caladinho e escutar, não pode falar nada. Então, a vontade, está mordendo na ponta da língua, a língua está querendo sair para falar e não pode. Dosificar maneira... Você entendeu aí? Então, o abertivo consciencial é isso. Agora, quais são as qualidades do abertivo consciencial que nós devemos procurar? A maior delas é a assistencialidade aos outros. E uma muito séria, que nós já falamos aqui hoje, é a interassistencialidade. Quer dizer, mas baseada no parapsiquismo. Então é você ter um parapsiquismo que você possa doar para os outros. Porque a maioria das pessoas não tem parapsiquismo. Se você tem que distribuir o que você tem. E é uma das coisas mais difíceis, mais complexas, mais sofisticadas, mais complicadinhas que tem por aí, é você saber usar o seu parapsiquismo em favor das pessoas. No caso ou seja, o abertismo consciencial é uma coisa prévia que a gente tem que ter para ter um curso intermissivo, foi através do curso intermissivo não, que a gente conseguiu? Não, o curso intermissivo desencadeou esse abertismo, alargou. É aquilo que eu falo. Por exemplo, o abertismo melhor não é aquele de ter a porta larga, não. É aquele que acaba com a porta, a janela e a parede. Então, o horizonte elevado. Mas agora, como que fica a questão de a pessoa que teve curso intermissivo, mas que não intrafísico, não consegue esse abertismo? Ela tem que desenvolver a situação através, principalmente hoje, por exemplo, fazer cesta está fácil. O voluntariado hoje permite isso. A pessoa acaba desenvolvendo, ela fica mais desenvolta. Ela caminha para isso. Um adulto. Escuta uma coisa, Paulinho, você não falou que ia viajar 2h30? Ó, na minha terra falta 19 para as 2. Eu estou impressionado com você aí. Tá certo? Você está com um relógio aí, né? Então tá. Viva Portugal! Viva Maiorca! É uma pena que a Laura não está aí, que eu queria te apresentar para a Laura, para falar umas coisas sobre Maiorca. Você conhece bem Maiorca. Mas olha... Mais uma. No detalhismo, na página 3, efeitologia, eu queria saber mais sobre o efeito comunicativo do saber pessoal. O efeito comunicativo do saber pessoal. O caso é o seguinte, quanto mais uma pessoa sabe, se ela sabe coisa boa, mais capacidade de se comunicar ela vai ter. Não é uma coisa lógica? Não é decorrente do conhecimento? Uma pessoa que sabe pouco, ela não tem muita coisa para comunicar. Uma pessoa que sabe mais, a comunicação se amplia. Então, esse é um efeito natural, lógico, que não tem jeito de fugir. E outra coisa, você não precisa de procurar quando você sabe das coisas. O povo vem te procurar. Você não precisa de ir atrás, eles vêm para você. Está entendendo como é que é? A vida é assim. Obrigada. Então, Álvares, vamos em frente. Boa tarde, professor. Tá. Na página 3 aqui, na parafatologia, tem na penúltima linha, lá no final, o senhor coloca paradireitologia e logo em seguida coloca a cosmoeticologia. Eu queria entender a relação dessas duas. A paradireitologia é o processo do paradireito que envolve todas as dimensões em matéria do direito em geral. Mas agora, de uma maneira que envolva as dimensões. Então, veja, isso envolve as vidas humanas, a vida extrafísica, a intermissão, a evolução, e como é que você sai dentro disso. E outra coisa, como é que você deve respeitar os direitos da consciência? Uma consciência tem direito. Como é que você faz para você respeitar uma consciener, uma consciência extrafísica energívora? Ela chega perto de você, ela não está com má intenção nenhuma. Mas a energia dela, ela é vampirizadora sem saber. Ela chega perto de você, ela está começando
entendeu? A absorver as suas energias. Você tem que entender a condição dela. A maioria da humanidade ainda não sabe mexer com isso. Eles ficam com raiva da consciência, acha que aquilo é um assediador igual aos outros. Não é. Você entendeu a diferença? Sim. Então, veja, isso tudo é para direito. Agora, a cosmoética. A cosmoeticologia, nós temos que entender que é cosmos. Ela envolve todas essas dimensões que nós estamos falando e mais alguma coisa que a gente não sabe. Então, todos os níveis de processo e linhas de evolução, a cosmoeticologia tem que entrar nisso. Então, é o estudo da ética, da moral, do problema de você saber conviver com todo mundo dentro de um equilíbrio máximo. Isso é a cosmoeticologia. E qual seria a relação delas com o saber transversal? Tudo que nós fazemos no saber transversal objetiva alcançar esse desiderato, esse escopo. Isso é o fim, é a finalidade. Quanto mais para direito nós tivermos nas nossas ações, mais certo nós seremos. Quer certo, correto. Menos erros nós vamos cometer. Tem lógica? É a vida, uma coisa puxa a outra. As coisas dependem tudo, no universo tudo há uma interdependência. Interdependência das coisas entre si, das consciências com as coisas, entre as consciências e outras consciências, consciência e consciência, tudo tem essa interdependência. Nós não podemos esquecer isso nunca. É o jeito. Tá certo? Ok. Professor, e mais uma pergunta aqui também, em detalhismo, lá embaixo, em trinomiologia. O senhor podia aprofundar um pouco mais essa questão do trinômio aprender, ensinar, reaprender? Onde é que está isso? Em detalhismo, na página 3 mesmo. Trinomiologia. Deixa eu ver só onde é que está. Eu não sei onde é que está. Fenômeno. Trinomiologia. É. Esse negócio aí tá difícil a gente escutar aqui. Eu não sei o que é que houve hoje. O trinômio, aprender, ensinar e reaprender. Sim. Uma coisa é o seguinte, quando você aprende, você é o aluno, é o corpo discente. A hora que você começa e já sabe alguma coisa, você já pode começar a ensinar. É aquela irmã que começa a ensinar a irmãzinha mais nova, etc. Tal. Então ela virou professora da aluna que é a irmã mais jovem, a caçula. Entende? Agora, a hora então que a pessoa começa a ensinar, o professor tem que saber pelo menos um pouquinho mais do que a média dos alunos que ele vai ensinar. Muito embora, por exemplo, no meio dos alunos pode ter um aluno que saiba mais do que o professor, no geral. Tudo isso pode acontecer, até mais de um aluno. Agora, lá pelas tantas, ele tem que se atualizar. Essa atualização é a reaprendência. Ele tem que estar estudando sempre. Por isso que nós chamamos que é o problema do autodidatismo. Por exemplo, você pega um profissional, em qualquer linha de conhecimento, você tem que ver, ele é atualizado ou não, ele está ultrapassado. Porque tudo caminha. A tecnologia alcança todas as linhas de conhecimento humano atualmente. Se uma pessoa não estiver up to date, entende? Bem atualizada, de acordo com aquilo que tem, ela está defasada, ela está obsoleta. Ela então está regredindo. Por quê? Ela está marcando o passo. Na hora que a pessoa marca passo, que está no mesmo lugar e não sai, ela já regrediu, porque a consciência sempre caminha. Então o processo da tecnologia sobre esse aspecto é igual ao da consciência. Está sempre em evolução. De modo que tem que ter a reaprendência é uma necessidade. Agora, eu tenho uma expressão que eu criei há muitos anos para isso. Eu não sei se você sabe. É o sempre aprendente. Sempre aprendente. Quer dizer, é aquele cara que está sempre estudando. Ele está aprendendo todo dia. Existem aquelas expressões que vêm desde a antiguidade, que muita gente da Idade Média também falou. Esse meu dia não valeu nada, eu não aprendi nada novo. Não, esse meu dia foi ótimo, eu aprendi alguma coisa nova. O dia que você passou e não aprendeu nada, tem alguma coisa errada com você. Essa escola aqui é para a gente aprender diariamente. Eu fiquei pensando aqui nessa condição do reaprendizado em função da própria interação ao ensinar. Não, é a consequência.
Na verdade, isso aqui, ó, se você for examinar direitinho, essa condição da trinomiologia, isso é a ciclologia também. É o ciclo da assimilação, a desassimilação a favor do outro e depois a reassimilação a favor da pessoa. E aquilo continua, o ciclo. Isso é uma cadeia, uma reação em cadeia interminável. Okay. Tá certo? Ok, obrigado. Então, doutor Sérgio, vamos em frente. O meu boa tarde. Viu? Boa tarde a todos. Tá, né? A eleição está chegando, tem que falar. Ele é o mais educado, diretamente da Inglaterra. Polido. Mas, olha, professor, em relação ao Estado Mundial, né, quando nós falamos de saber transversal, tem uma relação. Eu começo a estudar o Estado Mundial pelo direito para chegar no saber transversal ou eu começo pela ciência política? Qual seria o caminho? Eu acho que a melhor coisa é a ciência política. Para você começar. De direito você não precisa mais, você já tem um bom embasamento. Seu processo é a política. Agora, ó, para estudar a política, você tem que estudar muita coisa mais que aquilo que você estudou em direito sobre sociologia. Agora, segundo ponto, eu tenho uma ideia. Você tem uma ideia do próximo passo? O segundo passo? Pode contar. O que você acha? Não tem ideia? Filosofia. A filosofia, sim. Eu acho que a filosofia aí também é seríssima, dentro do problema. Uhum. Se você pegar isso aí, o Estado Mundial, você vai ter uma visão maior. Agora, ó, eu recomendaria que você visse um livro que está na mão do Jânio, que ele trouxe na viagem dele agora. Ele arranjou. Agora, o livro tem latim e italiano, só. Mas vale a pena. Ô, Jânio, você mostra para ele depois, por favor, o livro. Que é o livro dos, a turma do Upiniano e todos eles. Uhum. O negócio lá é sério. É uma reprodução das coisas dos jurisconsultos feita no século VI dessa era. Agora, são os pareceres dos jurisconsultos. Tem lá todo mundo. Então a gente está lá. Vai na Ione. Dá uma olhadinha. Não, esse aí a gente pode falar que a gente está lá, porque está tão diluído, tem tanta coisa lá dentro, que ninguém pode falar o que é, nem o que não é. Mas é bom você ver. Agora, ali seria bom, por exemplo, você dar uma olhadela junto com o Jânio, para ver o que tem de raiz no Estado Mundial no estudo. É bem possível que tenha. No verbete que o senhor faz do para-direito, o senhor coloca dos gregos, né? Várias ocorrências dos gregos. Ali também tem Estado Mundial? É bem antes, mas veja, aquilo ali já é romano, as coisas todas de Roma, né? Roma é o Opiniano, o povo todo, entendeu? A gente encontra mais saber transversal hoje de Estado Mundial em Bruxelas, na União Europeia ou na ONU? Em Nova York? Eu acho mais a União Europeia. A ONU é muito difusa. É difícil. A União Europeia é mais fechadinha. Afinal, a União Europeia ainda não chega a 30 países. Agora, a ONU é muito mais do que isso. Outra coisa. O próprio futebol, eles conseguem se harmonizar mais do que a ONU. A FIFA consegue harmonizar mais os negócios através de dinheiro, milhão de coisas, que a própria ONU. A gente ainda está engatinhando muito nesse processo. Mas agora, veja, examinar a União Europeia já vale a pena. Por quê? Porque é a parte prática que já houve até agora de Estado Mundial. Você viu outro? Eu não vejo outro. Eu não sei. Pergunta para o Jânio o que ele acha. Mas... Então, seria bom estudar a União Europeia. Maastricht, aqueles negócios todos lá que fizeram. Vamos examinar isso. Vale a pena. A união dos 9 estados chineses na antiguidade não comporta. Ajuda. Você não deve desprezar nada. Mas agora, tem que ver o essencial primeiro. A União Europeia vale a pena. Uma coisa boa seria ver os estatutos deles, essas coisas que eles estão fazendo, uma série de estatutos que eles estão fazendo, né? Sabe de ver, porque ali deve ter novidade, em matéria dessa situação toda. Agora, acho que eles foram um pouco assodados nesse negócio de deixar tanto país de uma hora para outra. Eles deviam estudar isso mais. Você não acha, não? Expandiram muito rápido agora. Eu acho isso um pouquinho... Eles estão muito assim, ficaram muito entusiasmados com a situação. Eu acho isso perigoso. Nesse ponto eles vão caminhando porque a ONU, para esse excesso de país. Né? Não é isso, estão nivelando por baixo.
Tinha que nivelar por cima e admitir as outras coisas pouco a pouco, assistindo. Do jeito que a Alemanha fez com aquilo que eu estava falando, Portugal e Espanha, a fundo perdido para melhorar tudo, porque senão não acompanha. O negócio é nivelar por cima. E não deixar que a base carcomida despenque tudo. Senão como é que fica? Mas, o senhor acha que a crise ambiental vai ser a primeira coisa a unir os países? No Estado não, mundial? ela já existe. Não é a primeira, não vai ser. Ela já é a primeira coisa. Eu acho que nós estamos com um problemão aí. O planeta Gaia está pedindo socorro. A situação é precária. Olha o que eu vi em Belo Horizonte agora. Fazia 4 anos que eu não saía daqui. Eu vou a Belo Horizonte. Eu sei que a cidade tem reconstrução como eu nunca vi no Brasil. Aqui não é uma poluição danada, mas não é isso. Tem poluição mesmo. Vários meses sem chover, aquela situação toda. Como é que fica? Outra coisa, eu vi do avião a chegada daqui para lá, para o Rio, dá pena. Eu nunca tinha visto aquilo. E olha, eu morei no Rio 22 anos, né? Eu sei o que é que se passa. 22 não, foi mais de 22. Eu viajava muito, mas foi muito mais do que isso. Agora veja, eu vi a nuvem de poluição chegando no Rio de Janeiro, a situação como é que é. Sabe o ângulo, a chegada do avião, aquele negócio todo, permitiu que a gente visse. Uma coisa que Rio não era assim. São Paulo sempre teve isso há muitos anos, agora o Rio está... Então veja, como é que fica isso? E essas doenças que estão aparecendo aí devido à poluição? Ninguém está nem sabendo o que é que se passa. Os próprios médicos estão um pouco atônitos com o que está se passando. Esse negócio de efeito estufa, esse negócio, é muito mais do que isso. Derretimento de geleira, isso é bobaginha ainda, eu acho que superficial. A coisa que está ocorrendo, o negócio é sério. Agora veja, como é que fica isso com esses detergentes, esses tóxicos todos que estão usando nas coisas? Um lugar puro, por exemplo, igual aqui em Foz, na hora que tem um negócio aí da soja, vem aquela onda de tóxicos em cima da gente. Isso aqui, ó, no normal, por exemplo, agora que está começando a primavera, querendo entrar a primavera, praticamente tem 0 partícula no ar aqui. Aqui não tem poluição assim. Mas a hora que mexe com o processo de agrotóxico, como é que fica? A gente fica igual o Rio, São Paulo, tudo do mesmo jeito. Agora, onde é que agora a gente pode esconder disso? Onde é que não tem isso? De modo que o Estado Mundial, isso aí vai ser, vamos dizer assim, uma primeira preocupação básica, né, para o Estado Mundial. Né? Agora, ó, você já viu a briga que está no Ártico, né? Dos países que estão querendo segurar tudo lá por causa da riqueza que está lá de baixo. Inclusive parece que tem petróleo, essas coisas todas. Isso tudo é Estado Mundial. Agora veja, fazer Estado Mundial sem cosmoético, ainda bem que não tem os políticos brasileiros, ou os 3 poderes brasileiros dominando isso aí, né? Senão nós estávamos perdidos. Já pensou se fosse brasileiro que estivesse dominando isso? Como é que seria? Estado sociopático mundial, né? Pois é, Estado sociopático total. Agora veja o Rio. O Rio, do jeito que está, tem 3 poderes, como eu falo, né? O poder institucionalizado, que manda pouco. O poder dos narcotraficantes, que manda mais. E agora as milícias que estão mandando, começando a mandar. São 3 poderes aí divididos. Se diver ao Estado Mundial. Agora, ó, antes de acontecer qualquer coisa muito grandiosa, tem que aparecer as mazelas todas. Isso faz parte. Teoria do caos. Você está vendo isso aí. Já vai ter mais coisa. Podemos esperar. Professor, quem tem mais relação com o Estado Mundial? Esse orientador evolutivo que apareceu aqui, o Magister, o Espartano, o Transmentor, quem desses personagens? Desses todos aí, esse que apareceu, ele tem mais amplitude de manifestação, né? O universo dele é mais amplo. Entende? E ele movimenta isso. Agora, você tem que lembrar, quem tem mais são os serenões, né? Sim. Que eles mexem com o continente, eles não mexem já com o país. Esse ainda mexe com o país. Tem algum que tenha alguma ligação específica com essa temática do Estado Mundial? Todos eles. Todos têm ligação.
Você já viu o que eu falo de serenão, né? Uhum. Serenão é continental. Todos fazem interassistencialidade. Isso é a base. Com relação à União Europeia, tem algum atuando especificamente hoje? Eu não sei, deve ter até mais de um, né? É. Eu acho que lá tem mais de um. Para fazer aquilo tudo, é mais de um. Mas eu não sei. Atualmente eu não sei, não. Agora, o que eu vejo é esse. Vamos ver do nosso ponto de vista pequeno o que ocorre. Com o passar do tempo, a gente tem uma visão maior. É da nossa monovisão que nós vamos chegar à cosvisão disso aí. Agora, só de começar a mexer, você vai ver que vão começar a aparecer uma opção de ideia. Agora, uma coisa boa é mexer na internet, né? Pega determinados temas que sejam assim mais interessantes para o processo do Estado Mundial e faça uma pesquisa na internet e acompanhe aquilo. Okay. Uma das coisas mais sérias é estudar o processo das etnias, né? Por isso que o processo é sério, a sociologia no caso. Okay. Olha as etnias. Agora, ó, nós estamos na capital do estudo do Estado Mundial, com 79 etnias. E outra coisa, você sabe que são 75 pessoas, 75, a população nasceu em 75 países diferentes aqui. A Nara tem até, andou vendo isso agora recentemente. 79 etnias, 75 países. Aqui tem gente lá. Uma ONU. É uma ONU. Nós somos uma ONUinha. Entendeu? Uma ONU em tamanho minúsculo. Mas é, para se estudar. Ok, professor. Vamos nessa. Ok. Boa tarde, professor. Com licença. Tarde. Mas então, Adélio. Professor, levando em consideração a autocura, né, através do próprio autoconhecimento, a gente poderia considerar que um dos saberes transversais mais importantes seria a própria conscienciologia teórico-prática, na teoria e na prática? Até um certo ponto, sim. A tertúlia, nesse contexto, ela é extremamente importante para esse... É, mas agora a coisa mais séria que tem aí tem um negócio mais sério que a tertúlia. O quê? Parapsiquismo? Não. Sinalética? Também não. Curso intermissivo. O curso intermissivo. Curso intermissivo é uma coisa básica. Se não fosse o curso intermissivo, gente, eu não teria feito nada do que eu fiz até agora aqui. O pouco que eu fiz, eu devo ao curso intermissivo, devido a vocês. Então, sem isso, não teria jeito. O extremo, em termos de saber transversal, é o próprio curso intermissivo, então. É. Agora, outra coisa. Observa bem. O que é que já foi feito na Terra com essa expressão sociológica que hoje nós fazemos na conscienciologia a partir do curso intermissivo? Eu não lembro de nada. Nunca foi feito isso. Você basear numa coisa que veio da extrafisicalidade, toda a origem a partir de lá, tudo que a religião faz, aquilo que vem o precursor, que vem isso, que vem aquilo, tudo é besteira. Nós não, fazemos uma coisa preto no branco. Ó, aconteceu isso, cara disso. Vê se tem lógica, o problema é seu. E você já vem com essa ideia inata. Presta atenção como é que é. Nunca aconteceu isso nesse nível que nós estamos mexendo aqui. Curso intermissivo e conscienciologia do jeito que é hoje com a Cognova. Um saber transversal extremamente importante, então, para todos, é, de certa forma, essa visão conscienciológica. Agora, uma das coisas mais sérias do saber transversal é uma das expressões nossas da conscienciologia que chama cosmoética. Que é uma palavra também que a gente criou, que não existia. Quando ele fala, então, cosmoética, universalismo... A holofilosofia, como eu chamo, entendeu? Agora, o autoparapsiquismo interassistencial. Presta atenção nessa expressão composta. Autoparapsiquismo interassistencial. Por quê? Eu, por exemplo, trabalhei no movimento espírita há 28 anos. Todo mundo que procurava era um processo do parapsiquismo pessoal para socorrer a si mesmo. A assistência que era dada era visando aquilo também. E outra coisa, visando o processo de espiritismo. E as pessoas ficavam presas àquela dogmática. Nós aqui não. Nós falamos, você
Estude, ó, dedão no seu nariz. Estude o seu parapsiquismo e se ajudar os outros. E esquecer o seu egão. Não há mais doutrinação, não há nada disso mais. Mudou tudo. Os debates em si, eles reforçam bastante essa questão de você reforçar o saber transversal. Sem debate, não há reforço de autoconhecimento. O debate é indispensável. Sem questionamento, que é o que nós estávamos falando, o omni-questionamento ontem. Sem questionamento, nada funciona. Não vem a coisa nova. Pelo seguinte, uma pessoa descobre, arranja aquela ideia. Aquilo está teoricamente na cabeça dela. Aquilo é um lampejo. Ela tem que desenvolver aquilo para levar para a vivência. É preciso de debater. Quanto mais cabeça pensar sobre o assunto, melhor para ela. Você entendeu aí? Então, o debate, o questionamento, ele é indispensável, insubstituível. A TENEPS em si também é uma oportunidade imensa de saber, né? Mas ela deriva de uma pessoa, o tenepsista. O negócio tudo gira em torno do tenepsista. E ela não é egocêntrica. A TENEPS, gente, é paradoxal. Pensa bem que você vai ver. Primeiro, ela exige muito. Aquilo é a favor da pessoa. Mas não é para a pessoa, é para os outros. Olha o paradoxo. Então, Ludmila, o que houve? Professor, eu queria entender de uma forma mais técnica o processo da TENEPS, porque o senhor já falou que muitas vezes é muito mais eficiente quando você coloca o nome na TENEPS de uma pessoa que ela tem mais afinidade do que quando coloca o nome numa OFIEX. O problema é todo o seguinte, em interassistencialidade, quanto mais empatia, afinidade a pessoa tem, melhor. Sim. Para ver o rapport. O rapport é o envolvimento da pessoa com outra. Por exemplo, olha como é que é o acoplamentário. Se tiver gente que você tenha mais empatia, é muito importante. Por exemplo, uma das coisas que eu recomendo no acoplamentário é as pessoas irem com os amigos, com os parentes, para participar daquilo, que cria aquele bloco de energia afim. Não, professor, eu entendo essa questão da afinidade para facilitar a aproximação da pessoa no processo de assistência. Isso. Mas, assim, eu faço um paralelo com a questão da medicina. Às vezes você pode ter afinidade com a pessoa, mas não ter competência para fazer assistência. Então, existe um processo de encaminhamento, é assim que funciona? Né? Agora, veja, se uma pessoa se predispõe a ter afinidade com os outros, ela aumenta o rapport. Aumentando o rapport, a potencialidade das energias dela na doação do processo assistencial, aquilo aumenta. Então é assim que o tenepsista vai qualificando e vai se especializando mais. E outra coisa, quando começa, ele ainda é chucro, ele está engatinhando, aquilo demora. Por isso que para chegar mais ou menos ao FIEX, eu calculo 2 décadas, que é a média disso. E mais uma dúvida. Então, por exemplo, para um tenepsista iniciante, é melhor, então, quando ele receber um pedido, colocar também o nome da pessoa numa OFIEX, já que não está muito boa? Pode, mas agora ele não deve preocupar com isso, não. Ele deve pensar que o amparador já está sabendo o que se passa. Ah, entendi. Quando a gente recebe aquele pedido, o amparador já está de butuca acesa para a butuca dele, já está de olho naquilo, já está seguindo a coisa há muito tempo. E outra coisa, às vezes foi ele mesmo que inspirou aquela pessoa a vir aí para dar o pedido da TENEPS. Você está entendendo? Entendi. Então a coisa é muito maior do que nós pensamos, metafisicamente. Quando a assistência, a partir daquele momento que a pessoa já pensou, começou a pensar na TENEPS, já há um processo de interligação, há um rapport. Isso é sério. Esse é o motivo, por exemplo, que às vezes eu sinto, assim, recebo, não vi nada aqui que está lá. Eu sou capaz de falar alguma coisa. Que isso é a psicometria. Pelo pedido que vai lá. Entende? Se o negócio é muito forte, eu sinto todos os meus sinais da sinalética do processo quando tem um alerta. Então a gente já sabe o que vai dar. Agora tem casos que você recebe um banho de loja. Esse você tem que ver com mais calma. Esse é o motivo que a gente tem que receber os pedidos e separar um por um. Você não deve pegar tudo uma vez assim para resolver, não.
Eles também, eu pedi que quando o negócio é muito sério, eu peço às pessoas para escrever em cada folha um nome separado. Outra coisa, quando o caso é mais sério... Para você fazer o rapport. Quando o caso é mais sério, é porque envolve uma quantidade maior de consciências na questão? Ou porque... Isso, quase sempre é porque envolve mais gente. E outra coisa, às vezes é porque tem coisa perigosa. Entendi. Processo de UTI, coisa séria, que está aí perto da dessoma, um negócio qualquer, um acidente maior que pegou mais gente, ou uma iminência de acontecer alguma coisa. Você está entendendo? O caminho é esse, tá certo? Gente, outra pergunta aqui é o seguinte. Quanto à questão do idioma a ser utilizado como língua franca durante a vigência do Estado Mundial, não seria interessante considerar a interlíngua considerada como neolatim, síntese do grego e latim como idioma a ser empregado no futuro? Embora Jaime, aí presente, e outros milhares considerem o Esperanto. Olha, eu acho isso tudo bobagem. Eu vou dar minha opinião pessoal. Eu li muita coisa, estudei Esperanto, mas não acho que Esperanto seja porque ele é uma língua artificial. E língua artificial não fonôncia. Eu já era pequeno, o povo já explicava isso. A coisa tem que ter parte prática. Vocês olham, o que é? Qual a língua que dominou depois do latim? Uma língua bárbara, que é o inglês. Mas ela funciona. O que vai fazer? Você não pode fugir disso. Agora, o Estado Mundial, aqui para o nosso amigo, eu quero dizer o seguinte, não fica querendo impor uma língua a partir disso e esquecendo. Você vai perder seu latim e perder seu tempo. O melhor é o seguinte, é estudar o Estado Mundial do ponto de vista da mega fraternidade. Que aí a comunicação vai ser maior e as pessoas vão ter mais ideia. Agora, outra coisa muito importante que eu considero, que é o meu caso, que eu recomendo para todo mundo. Seja poliglota o mais depressa possível. Poliglota é o melhor, porque com isso você vai ajudar o Estado Mundial sob todos os aspectos. Quanto maior poliglotismo, maior a sua capacidade de entendimento da realidade. Você vai poder ajudar mais a estrutura do futuro Estado Mundial. Agora, isso de ver qual idioma e querer canalizar isso para isso ou para aquilo, tira o cavalo da chuva, porque eu acho que isso ainda é muito cedo. Isso ainda vai demorar muito. Agora, interlíngua e Esperanto, me perdoa, por enquanto eu acho que não resolve nada, que isso é língua artificial. Não é por aí, tá certo? Porque senão, por exemplo, tem uma língua que é superior a toda essa, e não vale nada. A linguagem musical. Dó, aqui, é o idioma. Fá, tá certo? Isso não resolve. Não é por aí. O problema é que a gente tem que vivenciar isso aí, senão não resolve. Mas é uma linguagem musical, da pauta musical. A pauta é a gramática do som. Mas o que adianta? Mas o que acha, Helene? Sovaldo, aqui na fatologia tem várias citações relacionadas à escola, aos currículos ultrapassados, enfim. Certo. E eu queria entender como que de prático hoje pode ser instituído alguma atividade, algum grupo, algum círculo de estudos que se possa melhorar esse saber transversal. Por exemplo, no colégio que a gente tem hoje aqui em Foz. Não, nós temos aqui vários cursos sobre isso, né? Já tem. Mas eu digo na escola tradicional. Que pode ser feito na escola tradicional, aí já é outra coisa, tem que estudar, porque lá tem que fazer uma reeducação geral, né? Pois é. Isso aí tem que ver com detalhes, a situação toda. Outra coisa, tem escola, se você chegar e falar em autodidatismo, eles te põe fora, né? Verdade. Não pode falar, porque isso vai contra a própria universidade e a academia. Se uma pessoa começar a estudar demais o autodidatismo, ela não precisa mais da universidade, da escola. Eles não querem isso. Eles querem segurar a escola para eles devido ao capitalismo selvagem. Então tem que estudar como é que fica. Agora, o ideal é começar a informar desde as crianças. A Evolucim, por exemplo, começar a estudar isso. A reaprendência aqui do jeito que é feito. Isso é que é. E mostrar o autodidatismo, a autodidaxia. Por exemplo, nós temos cursos aí muito sérios nossos para isso. Um deles
é aquele do Loche do Antônio lá, sobre, entende? A obra útil. A heterocrítica é seríssima, do ponto de vista disso. Entende? Mas, por exemplo, se colocar uma atividade extra de leitura de obras selecionadas. Um semestre, por exemplo, dedicado a alguma coisa nesse sentido, vale a pena. Um semestre? Um semestre. Como assim? Fazer um currículo de um semestre, dedicado, por exemplo, à autodidexia. Interessante. Já pensou? Muito interessante. Isso aí pode ajudar muito. Agora, tem que haver uma escola predisposta, né? A uma condição dela. Outra coisa que é na fatologia, na 6ª linha, tem os solilóquios racionais. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, por favor. Aonde que está isso? Na aqui? Patologia, na 6ª linha. 6ª linha. De cima para baixo. 6. Autoridades, áreas de atuação da intelectualidade. Eu não sei onde é que está isso. 1, 2, 3, 5, 6. O que Depois é que da Roberto. Os solilóquios racionais. Os solilóquios racionais, está certo. Eu não vi aqui, mas veja, solilóquio. É aquilo que a pessoa pensa. Mas a maioria dos solilóquios que as pessoas têm não são racionais. Eles são emocionais. Então o problema é você ter os solilóquios que sejam lógicos. Baseado em alguma coisa, um objetivo, um assunto, um tema, que seja evolutivo, que possa ajudar. Então o problema de solilóquio é isso. O que é? Nós temos aqui alguns efeitos que nascem dos laboratórios que são baseados em solilóquio. O laboratório da pensenologia é baseado nisso. Está entendendo? Então, é importante a racionalização daquilo que nós pensamos. Qual que é o grau de... Como é que a gente pode mensurar isso? A qualidade do nosso solilóquio? Se hoje ela está mais para racional... É ver o que está predominando nas suas manifestações diárias. As ideias que predominam. Quais são os... vamos dizer, no caso, os processos dos pensenes. A sua autopensenidade é baseada em que atualmente? Essa semana passada, o que é que ficou mais na sua cabeça? O que está ponderando? Agora, você tem que ver, né? A hora que você sai, por exemplo, que você está mais livre, está aqui um fim de semana igual esse, o que é que está predominando em você nesse fim de semana? Porque esse é o mais sério. Que aí você se desligou de muitas obrigações e deveres do dia a dia. Isso dá uma ideia séria. Tá certo? Agora, gente, eu queria trazer para o próximo domingo, se vocês permitirem, o paradoxo da unidade. Paradoxo da unidade. Ela gostou porque está falando em unidade. Não fica muito alegre com isso, hein? Vamos ver o que é isso. Tá certo? Paradoxo da unidade. Vocês estão de acordo, né? O Roberto está de acordo? Então, eu estou de acordo. Agora, hoje nós temos aqui para fazer a eleição 19 verbetes, sendo que desses tem 9 novos, daqueles que nós já trouxemos antes. Eu acho que, de modo geral, quem é que vai fazer aí a eleição? Então, vamos ver. Depois da leitura dos verbetes, nós temos 5 recados. O primeiro é da OIC. Quem que vai da OIC? O Leonardo? Leonardo da OIC. O segundo recado é da Carla. O terceiro, da Yane. O quarto é o Flávio. E o quinto recado é a Camille. Pessoal, só procura anotar no papel e entregar sem dobrar aqui para nós, tá? Primeiro verbete. Banco de leite humano, drama de consciência, egocentrismo compulsório, evoluciologia, juízo de valor, nível desenvolvimental, princípio coloquial, técnica da sexta, role pack conscienciológico,
antimodelo, banco da salvação, banco de esperma, complemento da descrenciologia, desintermediação, interesse transempresarial, legislogia, minimorex, presumibilidade, refinamento formal. Tá? Só anota no papel, sem dobrar, se puder passar para nós. Pessoal, quero convidar vocês para a Semana da Saúde, que nós estamos fazendo a partir de sexta-feira agora, dia 29, começa o primeiro evento, que vai ser a imersão progestoterápica, que nós vamos fazer aqui no discernimento. Depois disso, entramos em uma série de atividades de várias ICs que vão acontecer de segunda a sexta-feira. Se vocês quiserem mais informações, tem nesse folder, lá no fundo tem esse folder para vocês pegarem. E depois, no outro final de semana, 5, 6 e 7, tem a 5ª Jornada da Saúde, segundo simpósio de autoconsciencioterapia. Nós convidamos vocês para participar desses eventos. E se vocês, a princípio, não quiserem fazer as atividades que são por inscrição, que são pagas, as atividades gratuitas que tem depois do calendário, elas não são obrigatórias de estar inscrito em alguma dessas atividades. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer as atividades gratuitas, elas estão disponíveis e não é necessário estar matriculado ou inscrito em alguma dessas atividades. Vou passar aqui para o professor Nari para dar um outro recado. Destacar que a Semana da Saúde vai contar com praticamente todas as ICs, com a visão de cada uma dessas instituições em relação à saúde. Então a gente vai ver o que a Apex pensa da saúde, a saúde sob o ponto de vista proexológico. A gente vai ver a Invex e a saúde. Então são cada IC mostrando aquilo que entende de saúde, debatendo durante a semana, que vão ter várias atividades, como o Leonardo falou, gratuitas. E destacar também a 5ª Jornada de Saúde da Consciência, onde a gente vai estar aí discutindo com as pessoas aquilo que há de ponta, né, das verpons da consciência terapia. Então a gente quer deixar o convite e a gente conta com vocês lá para que a gente possa enriquecer esse debate de ideias que vai acontecer durante essa semana. Só reforçando, hoje tem um desconto que nós estamos mantendo, então até hoje, quem quiser, lá no fundo está a Gislaine e ela pode fazer a inscrição de vocês para quem tiver interesse. Tem mais informações, os folders também. E quem quiser pegar informações sobre as atividades das outras ICs, é só falar com ela. Então, aqui está a Ana Luísa, que é da Repreendência, o Rui, vão fazer uma atividade que é um workshop estilo pessoal. Tem os 3 workshops de segunda, terça e quarta à noite, que o lucro vai ser destinado ao projeto Amigos da Enciclopédia. Então fica aí o nosso convite, esperamos ver vocês em alguma dessas atividades da Semana da Saúde. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. A gente está aqui para divulgar o ECP2, que vai acontecer em Foz do Iguaçu. O ECP2 é um curso de campo com o objetivo de fazer assistência, não só individual, mas grupal. Então, eu vejo este curso de ECP2 acontecendo aqui em Foz do Iguaçu, no discernimento, aonde está localizado todas as ICs da Conscienciologia, uma oportunidade muito boa e muito grande para todos nós, enquanto membros da CCCI, estarmos participando. Então, esse curso vai acontecer nos dias 26 a 28 de setembro, no discernimento, e as inscrições estão acontecendo na recepção do CAEC. Muito obrigada. Pessoal, nós gostaríamos de convidar todos os voluntários, tanto do CAEC como das demais ICs, a participarem agora da Assembleia Geral do CAEC. Então, a última Assembleia nós precisamos cancelar, porque não havia, né, a quantidade suficiente de voluntários. Então, a gente transferiu para o dia de hoje. Vai ser ali em cima, no refeitório. Então, quem puder participar, pelo menos 1 hora, 2 horas, já vai ajudar na eleição dos novos membros, da gestão do CAEC, alteração do estatuto e balanço, né, das contas gerais do CAEC. Então, a gente convida aí todos os voluntários. Olá, pessoal. Estamos convidando vocês para o debate que vai acontecer agora na sala do argumentário sobre desdramatização. A gente vai falar sobre as crises de crescimento, sobre racionalidade, a afetividade madura e abrir mão do ego em prol da evolução. Então, todos estão convidados às 15 horas no prédio do administrativo. Pessoal, eu queria convidar vocês. Estamos com as últimas vagas para a viagem para a Europa da IAC, que está organizando. A viagem vai acontecer no dia 3 de outubro.
São 17 dias de viagem. A gente vai passar pelos países, pela França, por Barcelona, uma viagem inédita para a Finlândia e também depois acabando no campus da IAC em Portugal com um curso de campo único. É a primeira vez que vai ser dado esse curso de campo pelos professores Wagner e Nancy e um simpósio de pesquisa conscienciológica onde vão ser apresentadas várias pesquisas dos pesquisadores do mundo inteiro. Então é uma oportunidade bem rica para fazer autopesquisa, para interagir mais com a comunidade internacional. Então, quem tiver interesse, a gente está com as últimas vagas, os teletertulianos também podem entrar em contato com o telefone 45 8404 5923. Obrigada. Ganhou Evoluciologia com 23 votos para terça-feira que vem. Obrigada e boa tarde.